Fala turminha, Gilson BR na área, começando mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem também, graças a Deus. Galera, deixa eu contar aí uma história que aconteceu ontem com o caminhão do Alex. Um probleminha que deu, uma coisa fácil de resolver, mas que deixou ele travado a tarde inteira, né? Não é o dia inteiro, foi a tarde inteira. E começou assim, turma. Ontem eu tava voltando, né, de Simão Pereira, de Minas Gerais. Parei no Rio para carregar, para voltar para São Paulo carregado, né. E quando deu ali umas 2 horas da tarde, o Alex estava aqui no Taboão, né. Eu tava esperando para descarregar aqui no Taboão. Aí quando deu umas 2 horas da tarde, o pessoal ligou para ele, chamou para ir para entrar para descarregar. Quando ele deu na chave, o caminhão não pegou. A 33, a 1933. Aí ele tentou, não conseguiu. Aí ele me mandou mensagem: Gilson, o caminhão não quer pegar. Falei, putz. Aí eu falei, qual que é o sintoma, né? O que aconteceu aí? Aí ele explicou, ele falou, como se fosse uma entrada de ar. Ele faz que vai pegar e não pega. Aí ele gravou um áudio, né, do barulho do caminhão, tentando pegar e não pegava, e me mandou. Aí eu falei pra ele, isso aí tá com cara de entrada de ar mesmo, que nem ele tinha falado, parece que é entrada de ar. Falei, eu também acho que é. Porém, o tanque estava cheio, porque ele tinha enchido o tanque um dia antes, para poder fazer a carga do dia e uma outra carga que já estava programada, né, que é a viagem de Simão Pereira. E ele então já tinha enchido o tanque. Eu falei, mas né, como é que dá entrada de ar com o tanque cheio, né? Aí eu peguei, falei pra ele, vai lá no filtro do Racor, do separador de água, tem uma bombinha, dá uma bombada lá e tenta fazer pegar. Aí ele foi lá, tal, só que ele tava sozinho lá na rua. O ideal era bombar ao mesmo tempo e funcionar o caminhão, ele não conseguiu fazer e aí não funcionou. Falei, puxa, aí ele me mandou uma foto do filtro, né, do Racor. Tava preto embaixo, turma. E não tava tanta quilometragem, né? Eu acho que ele deve estar ali uns 25 mil quilômetros, depois que eu troquei o óleo, né? Normalmente esse filtro aí você roda 30, 35 mil ali, meio que tranquilo, né? Mas aí tava preto no copinho embaixo assim. Eu falei, Alex, esse filtro aí deve ter entupido. Ou se não entupiu, ele segura o óleo, né? E manda pouco óleo pro sistema, deve ter dado entrada de ar. Aí peguei, liguei nas autopeças que tem aqui perto do Taboão. Aí pedi para separar o filtro. E eu tava vindo do Rio, eu tava longe, turma. Aí pedi para ele ir lá buscar o filtro. Já acertei com a autopeça, deixei para deixar separado. Aí ele pegou um Uber, foi lá, pegou o filtro. O cara da autopeça, gente fina, me emprestou até a ferramenta para sacar o filtro, né? Que ele não conseguiu tirar com a mão ali, apesar de ser encaixado com a mão, com o tempo ele vai ficando duro ali, né? Ele não conseguiu tirar e o cara da autopeça me emprestou o filtro, o cara da autopeça me emprestou a chave, a ferramenta de sacar o filtro, né? Deu pra ele foi lá, trocou, falei pra ele, bomba de novo, aí ele bombou, mas eu acho que já tinha passado o ar, o sistema dos bicos, né? E aí não conseguiu funcionar o caminhão. E aí eu falei pro Alex, Alex, você vai ter que sangrar no bico. Só que o Alex não sabe fazer isso. Ele nunca tinha feito, ele nunca tinha visto fazer. Então ele não tinha como ele fazer ali sozinho, né? E eu explicando por telefone para ele, por mensagem, eu acredito que ele não conseguiria pegar o jeito certo de fazer, né? Aí dei mais uma alternativa para ele. Falei, Alex, vai na autopeça, compra uma latinha de WD, abre ali a entrada do filtro de ar e joga o WD e funciona o caminhão, porque o WD ele é combustível, né? Então ele vai fazer o motor funcionar e vai puxar o ar e vai tirar essa entrada de ar. Só que também tem uma técnica para fazer isso, né? Você tem que jogar ao mesmo tempo da partida no caminhão e sozinho, também é complicado. E aí o Alex comprou a latinha de WD e não conseguiu fazer o caminhão pegar. Falei, vixe. Enquanto isso, eu tentando ligar para algum mecânico, né? Eu liguei em umas 4 oficinas aqui da região do Taboão. E os mecânicos, uns estavam ocupados na oficina, outros estavam na rua fazendo socorro. Eu não consegui ninguém para mandar para cá.
Falei, agora ferrou. E eu sabia qual que era o problema, só que como eu estou longe, eu não conseguia resolver, né? Tinha que ter alguém aqui para resolver. Aí liguei para um amigo meu, só que o amigo meu é lá de São Paulo, para vir até o Taboão, ele ia gastar, numa sexta-feira de tarde, ia gastar quase 1h30 mais ou menos para chegar lá, né? E nisso o tempo passando. Nesses procedimentos que eu falei pro Alex ir fazendo, foi passando, foi dando final da tarde, deu 4, deu 5 horas e nada de conseguir. Aí o Alex não conseguiu fazer funcionar o caminhão. E aí chegou um pessoal da empresa lá para dar um suporte, o pessoal do transporte, que a empresa era lá do lado, né, onde ele estava. Como eu estava longe, aí o chefe lá foi lá dar um suporte pro Alex lá. Foi um outro motorista da empresa lá também para dar um suporte, porque eles iam desengatar o cavalinho para pôr a carreta dentro da empresa, né, se caso eu não conseguisse arrumar, para a carreta não dormir na rua carregado. Aí foi um motorista lá com outro cavalinho. E aí eles tiveram a brilhante ideia de chamar um autoelétrico para poder verificar e dar uma última verificada, né? E o motorista tinha um contato e o chefe do transporte lá também tinha um contato. Chamou o cara, foi lá, chamou o cara, foi lá e fez o que eu tinha falado pro Alex fazer. Sangrar no bico. Ele foi, fez uma chupeta, né, que de tanto o Alex tentar ali já tinha descarregado a bateria, né, já estava fraca. Foi lá, abriu os bicos ali do lado do cabeçote, né, os caninhos dos bicos, né. Abriu ali, sangrou um, sangrou outro, bombou novamente, bateu, fez a chupeta, bateu, pegou o caminhão, funcionou. E aí ele foi, levou a carreta para a empresa, já estava à noite, né, não ia conseguir descarregar. Aí foi lá, deixou a carreta lá, dormiu lá dentro da empresa e hoje de manhã ele descarregou e carregou para fazer a carga que era para ele carregar ontem à noite, né? E saiu hoje cedo. Ele acabou descarregando agora de manhã, né? No final deu certo, era um probleminha facinho de resolver, mas como o Alex não tem experiência, não tem essas manhas, não tem esses macetes de procurar a causa do problema e desenrolar, né? Ele acabou ficando lá a tarde inteira, travado lá, porque não tinha o conhecimento, né, ele não tinha a prática de fazer o reparo ali na hora, né. E aí, turma, qual que é a moral dessa história, né? Qual que é o ensinamento aí dessa história, né? Mesmo você sendo motorista, lógico, o motorista ele não é mecânico, e assim, principalmente de empresa, né. Se você trabalha para uma empresa, às vezes a empresa nem autoriza você pôr a mão no caminhão. Quebrou, é obrigação do motorista comunicar à empresa para poder mandar um socorro, mandar um suporte, fazer alguma coisa, certo? Isso aí eu não tenho dúvida, não questiono isso para uma empresa. Porém, quando você trabalha para um autônomo, para uma empresa pequena que às vezes não tem essa regra, turma, mesmo você sendo motorista, você precisa saber de certos pontos, certos problemas, certas causas de problema que o caminhão pode dar, para você não ficar travado por você mesmo, para você adiantar o seu lado, adiantar o seu serviço, não ficar dependendo de chegar um socorro, porque o Alex estava aqui perto, eu estava longe. Se eu estivesse aqui perto, eu ia chegar no caminhão, ia ver o que estava acontecendo, rapidinho ali eu ia desenrolar e o caminhão voltava a funcionar. Porém, como eu estava longe e não tinha um suporte ali disponível na hora, tinha um amigo meu, mas ele ainda ia demorar para chegar até o caminhão, ele ficou travado, ele perdeu a tarde inteira. Se fosse assim, aqui a gente tem uma flexibilidade ali nas cargas de programação, mas sendo uma empresa que tem uma carga agendada e tem que tirar aquela carga, ele teria perdido aquela carga, ou se fosse uma agenda para descarregar, teria perdido aquela agenda para descarregar, e aí poderia até ocasionar mais prejuízo, né, do que só uma tarde parado, né? Talvez geraria uma multa de contrato, uma multa para o cliente, uma multa pelo atraso na carga. Isso aí a empresa às vezes ia querer descontar no frete, entenderam?
Então, assim, mesmo que você seja motorista, galera, falando para vocês, assim, deixando a dica para vocês, né? Mesmo que você não seja um autônomo, você seja motorista, e a empresa te dê essa liberdade de, às vezes, desenrolar, né? Saber o que está acontecendo no caminhão e tentar ali arrumar, até mesmo para poder sair de um prego, sair do meio de uma rodovia, chegar num ponto de apoio. Isso aí é muito importante você saber, é muito legal você saber e é bom para você mesmo, não só para o lado da empresa, não é só pensando no lado da empresa, que aqui, como eu estou falando aqui, né, no caso eu estou falando como empresa, né, porque é o meu caminhão que está ali parado e o Alex é o motorista. Mas assim, se o Alex estivesse com o caminhão dele ali, entendeu? Se o caminhão fosse dele, eu acho que às vezes você está trabalhando ali, principalmente se você está trabalhando para alguém pequeno, você tem que ter esse pensamento que poderia ser você ali. Lógico, o Alex não tem experiência, eu não estou falando que ele tinha que pôr a mão e mexer no caminhão, porque ele não tem experiência, ele não sabe, ele vai aprender, ele está aprendendo na verdade, né? Esses probleminhas que está acontecendo, eu vou passando as dicas para ele. Se ele for uma pessoa esperta, ligeira, ele vai gravar todas essas dicas que eu estou passando para ele. E quando acontecer de novo, se acontecer de novo, ele já vai lembrar e já vai saber, ó, daquela vez aconteceu isso, o Gilson mandou fazer isso nessa sequência. E eu vou tentar fazer aqui para poder eu sair do prego, entendeu? E como eu estava falando, talvez ele não tenha a obrigação de saber e de mexer no meu caminhão, né? Porque o caminhão é meu, eu que tenho que manter o caminhão operacional para ele, né? Para ele dirigir. Porém, essas coisas acontecem, é o dia a dia, estamos sujeitos a isso, né? Tanto aqui perto, como em viagem, como longe, estando comigo, estando com ele, é uma máquina, e uma máquina vai quebrar, uma hora ela vai quebrar. Tem peças, tem manutenção, tem defeitos que dá no caminhão que às vezes não avisa antes, não é uma peça tipo que faz um barulho antes de quebrar, às vezes do nada ela quebra e é uma peça que não tem como você saber que está desgastada, entendeu, turma? Então assim, quanto mais informação você tiver, mesmo você sendo motorista, é bom para você, porque vai adiantar o seu lado, você vai sair de um prego, de uma rodovia, é bom para a empresa, é bom para o serviço, é bom para ambas as partes. E pensando assim, numa possibilidade de um dia você ter um caminhão também, que o Alex já falou para mim que ele tem vontade de ter um caminhão um dia, essa é a oportunidade de você aprender no caminhão dos outros, né, no caminhão de um terceiro. Você vai pegando as manhas, vai vendo o que acontece no dia a dia e vai guardando isso, né? Isso aí é bagagem, você vai aprendendo e vai guardando para quando um dia você estiver no seu caminhão, você não passar o perrengue que eu passei. Quando eu comprei o meu primeiro caminhão, que eu não entendia nada de caminhão e eu tive que aprender os defeitos na prática, aprender a procurar o que tinha acontecido no caminhão, porque às vezes não tinha nenhum mecânico para me socorrer, então eu que tinha que sair do prego, sair sair ali do meio da pista, então eu tinha que descobrir o que estava acontecendo e tentar arrumar e movimentar o caminhão, e isso por minha conta mesmo, porque o caminhão era meu, ninguém ia fazer isso para mim, ninguém ia correr atrás de um mecânico para mim, eu que tinha que fazer, entendeu, turma? Então eu aprendi na lida ali no dia a dia, não foi teoria, não foi no caminhão de ninguém, foi no meu. E assim, se você tiver a oportunidade de aprender num caminhão de um terceiro, mas mesmo assim eu não iria deixar ele lá no prego lá, né? Eu já estava até programando para na hora que eu chegasse no meu destino aqui no Arujá e descarregasse, mesmo que fosse de madrugada, eu ia lá onde estava o caminhão para fazer o caminhão funcionar, entenderam? Mas é isso aí, galera, é essa dica que eu queria deixar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, fiquem com Deus, daqui a pouco eu volto com mais vídeos aí. Um abraço e tudo de bom!